Um novo acordo deve alterar o imposto de renda sobre aplicações financeiras, que estão ali previstas na MP 1303, essa MP que acabou com a isenção do imposto de renda sobre as LCIs e LCAs. Sobre isso, converso agora com o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela. Hittner, então, quero entender o seguinte: vai sobrar para as LCIs e para as LCAs, CRIs e CRAs vão escapar dessa nova taxação, é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, Vitor. Que prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde a todos. Vitor, vamos lembrar um pouquinho, se eu puder dar um passo atrás, o que era exatamente a MP 1303, que alguns apelidaram de MP Taxa Tudo, porque o contexto dela era o seguinte: o Congresso Nacional tinha aprovado aquele decreto legislativo derrubando a alta do IOF, que desagradou Deus e o mundo. Depois disso, a derrubada do IOF foi revertida numa decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, voltamos ao que estava colocado antes. O governo garantiu ali a arrecadação do IOF, não original, mas garantiu, né? Depois baixou um pouquinho em relação ao que era inicialmente, garantiu essas receitas adicionais com a alta do IOF e ainda editou a medida provisória 1303, que acabava com a isenção do imposto de renda para uma série de aplicações financeiras. Debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, letras de crédito do desenvolvimento, que são aquelas novas letras que são emitidas pelo BNDES, CRIs e CRAs, FIs e FIAGROS, que são os fundos de investimento imobiliário e fundos de apoio à cadeia produtiva do agronegócio, enfim, todas essas aplicações que tinham isenção de imposto de renda passarão a ter, a partir de 1º de janeiro de 2026, pela MP, uma alíquota de 5% de imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações. Muito bem. A MP foi para a relatoria do deputado petista Carlos Zaratini, de São Paulo, e ele tem agendado para amanhã a entrega, uma sessão da comissão mista instituída para analisar a MP, e agendou para amanhã a entrega de seu relatório. A MP vale só até 8 de outubro, então temos um pouco mais de 2 semanas para ter uma definição. Ela precisa ter o relatório apresentado, ser votada na comissão mista, depois em plenário da Câmara e em plenário do Senado, para não perder a validade. O que aconteceu? E aí sim chegamos ao que importa. Há uma articulação e uma costura sendo feita que deve resultar, ainda não está batido o martelo, mas deve resultar em uma alteração desse texto já no relatório de Carlos Zaratini. Tudo muito batido com o Ministério da Fazenda, com o setor produtivo, principalmente ali com as entidades mais afetadas diretamente do agronegócio e do setor imobiliário que foram afetadas pela MP, e o Congresso Nacional, as frentes parlamentares. É preciso lembrar que 20 frentes parlamentares, principalmente a FPA do agronegócio e a FPE do empreendedorismo, se lançaram numa campanha contra o texto original. O que pressupõe esse acordo que está sendo desenhado, que está sendo costurado? CRIs, CRAs, FIs e FIAGROS manterão a taxação zero, a alíquota zero do imposto de renda. Porém, para compensar, LCIs e LCAs, que já tinham a alíquota subindo de 0 para 5, subiriam um dedinho mais, iriam para 7,5% de imposto de renda. Não é uma taxação simples, é uma taxação pesada. A Abrainc, que é a Associação das Incorporadoras Imobiliárias, prevê que os 5% já de taxação encareceriam os financiamentos, as parcelas de financiamentos habitacionais em 6 a 9%. Isso com 5% de taxação. Com 7,5% deve ser mais, a conta ainda não está feita. Mas é essa tentativa de acordo que está acontecendo nos bastidores aqui em Brasília. Vamos ver se amanhã se reflete efetivamente no relatório de Carlos Zaratini, mas vai por aí. Existe um temor muito grande. Em junho havia um clima em Brasília, com 20 frentes parlamentares criticando abertamente, publicamente a MP, havia um clima de derrubar essa MP,
Eu mesmo trazia essa percepção e uma aposta até de que MP ou caducava ou, se fosse a voto, esse ponto ia ser derrubado. Agora, a percepção dos parlamentares que estão participando dessas negociações e que eu coletei é a seguinte, de que houve uma desarticulação, uma desmobilização do tema, outros assuntos passaram a ganhar corpo, a gente só tem falado aqui de anistia, de PEC da blindagem, e que a situação fiscal despiorou. Dizer que melhorou não é verdade, mas despiorou em relação a junho. Ela deixou de ser um tema tão urgente assim. Então houve uma desmobilização e há um medo desses parlamentares contrários de esse assunto ser levado para votação em plenário e eles perderem, eles que querem alterar, que querem derrubar tudo. E aí tem uma vitória do governo. Então, governo sem certeza de que vai conseguir o que queria. A oposição e o setor produtivo sem a certeza de que vão conseguir derrubar, por isso está a caminho um grande meio termo na MP 1303. Faço a ressalva de que esse acordo ainda não está selado, mas que no decorrer das próximas horas e amanhã de manhã pode se materializar no relatório de Carlos Zaratini, agendado para apresentação às 14h30 da tarde na comissão mista responsável por analisar a medida provisória, a famosa MP Taxa Tudo, Vitor Irajá.